Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E é um prazer estar aqui de volta, começando o ano letivo. Sei que você gostaria de estar na escola, junto com seus professores, morrendo de saudades dos seus colegas, não é isso? Mas vamos começar o ano com muito estudo, com muito foco e com muita fé de que tudo isso vai passar e logo, logo tudo vai voltar ao normal, ok? Então vamos para a nossa aula e hoje nós vamos começar estudando sobre anúncio publicitário. E você já recebeu o seu PET, não é isso? Lá no seu PET, o primeiro tema é o anúncio publicitário. Nós vamos estudar nesse bimestre o anúncio publicitário, que é hoje, carta de reclamação, interpretação de texto, crônica e depois interpretação e compreensão de texto. Todas essas aulas são aulas para te dar suporte. São aulas que, se você prestar atenção e assistir todas as aulas, com certeza você vai responder todas as atividades do seu PET com tranquilidade. Vamos para a nossa primeira aula? Então, esta aula está lá no PET 1, como eu já falei, na semana 1, começando na página 2. E aqui eu coloquei a habilidade que também está no seu PET, que é a habilidade que vai ser desenvolvida nesta aula. Então, se você que está aí neste momento, começando a assistir essa aula, se você continuar firme e forte, com atenção até o final da aula, eu tenho certeza, eu prometo que você, ao final da aula, será capaz de conceituar um anúncio publicitário, né, de saber o que é um anúncio publicitário, identificar as características de um anúncio publicitário, aprender o passo a passo de como criar um anúncio e o objetivo de um anúncio publicitário. Por que tudo isso? O anúncio publicitário é um gênero textual. E para você saber interpretar, para você compreender e interpretar um texto, você precisa saber das características, da função, do objetivo daquele texto. Para todo texto tem uma função, tem um objetivo. Para quem? Eu estou querendo, esse texto vai chegar, quem vai ler esse texto? Qual é o meu objetivo? Então, presta atenção. Mas, e aí, professora? O que é mesmo um anúncio publicitário, você sabe? O anúncio publicitário é um gênero que faz parte do nosso dia a dia. Eu estou andando de ônibus, dentro do ônibus tem um anúncio publicitário, nos muros, televisão. Então, para todo lugar que eu olho, tem um anúncio publicitário. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse gênero textual. Então, é um gênero textual que o objetivo dele é divulgar. Ele divulga um produto, divulga uma ideia, divulga um serviço ou uma marca. Então, este é o objetivo de um anúncio publicitário. E quando eu falo assim, o objetivo desse gênero é divulgar, aí já pensa um monte de coisas, né? Então, se é divulgar, eu tenho que o quê? Eu tenho que influenciar o leitor. E para influenciar o leitor, aí você já pensa aí, como será a linguagem? Como serão as cores? Como será esse texto? Quais são as características deste texto que quer persuadir o leitor, que quer influenciar o leitor, que quer convencer o leitor? Então, vamos lá. Onde é veiculado o anúncio publicitário? Geralmente em meios de comunicação de massa, né? O rádio, em jornais, em revistas, na televisão,
na internet, porque é um local onde muitas pessoas vão ler, vão visualizar. Em panfletos, nos ônibus, em outdoor, em metrô, né? Então, o anúncio publicitário, ele está por todas as partes. Então, eu já falei um pouquinho que o objetivo do anúncio, ele é persuadir o leitor. Olha essa palavra, né? Persuadir quer dizer convencer o leitor. Eu preciso chegar no leitor e fazer com que ele compre aquele produto ou aquela ideia, aquele comportamento. Eu vou convencê-lo de alguma coisa. Então, persuadir é isso aí, é convencer o interlocutor a comprar um produto, a adotar um comportamento ou contratar um serviço. Este é o objetivo. O objetivo do anúncio é essa persuasão, é influenciar o leitor. Aqui eu coloquei as características do gênero textual anúncio publicitário. Porque quando eu falei que eu preciso persuadir, que o anúncio, o objetivo dele, essa persuasão, é influenciar o leitor, então a gente pensa na linguagem. Pode ser uma linguagem rebuscada, uma linguagem onde o autor, onde o leitor não vai saber, ele leu lá, mas ele não entendeu aquela palavra? Será que pode? Eu vou conseguir influenciá-lo? Não. Tem que ser uma linguagem simples e informal. Os textos têm que ser curtos. Imagina um anúncio com um texto gigantesco. Será que alguém passando de ônibus, passando em um determinado local, ele vai parar para ler aquele texto? Um texto sem imagem? Um texto só de palavras? De jeito nenhum. Não vai conseguir chegar até o leitor. Então, são textos persuasivos e atrativos. O que é um texto atrativo, né? Vamos pensar nisso. Então, olha, jogo de palavras. Tem que ter jogo de palavras. É brincar com as palavras. No anúncio publicitário, brinca-se com as palavras e com as cores, com as imagens. Aí, nesse brincar de palavras, tem as figuras de linguagens, né? Porque aí usa-se a linguagem conotativa, figuras de linguagens. É a linguagem no sentido figurado. Brinca-se aí com o quê? Ambiguidade. Vamos relembrar? A ambiguidade num anúncio publicitário usa-se muito a ambiguidade. É aquela palavra que tem dois ou mais significados, dependendo da interpretação. Para quê? Para chamar a atenção do leitor. A polissemia. Então, usa-se esse jogo de linguagem. Usa-se muito, vai encontrar as figuras de linguagens. Usa-se a conotação, o humor, a ironia. Outra coisa que é muito encontrado nos anúncios há muito quebra de expectativa. Quando você começa... O que é quebra de expectativa? A hora que você começa a ler, você pensa numa coisa. Quando você termina, é uma outra coisa. E o que tem essa quebra de expectativa, né? Essa mesmo é a ironia. O uso de imagens, de cores, então é muito colorido. As imagens nunca tem o texto sozinho. Tem que ter a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E, claro, tem que haver muita criatividade. Todo texto que a função é influenciar o leitor, é persuadir o leitor, ele precisa ter muita criatividade, ele precisa usar a conotação, ele precisa brincar com as palavras e com as cores. Tranquilinha até aí? Vamos lá? Olha aqui o que eu coloquei. Aqui tem um anúncio. Olha só, antes da gente ver isso aqui, doe leite materno. Um pouquinho do que você doa é tudo para quem precisa.
E aqui tem os logotipos que nós vamos ver. Se tivesse só essa imagem, será que você entenderia? Você ia ver, tem um vidrinho, né? Várias imagens aqui atrás e várias cores. Não entenderia, né? Então, um complementa o outro. Aqui nós temos a linguagem verbal, que são os textos, e aqui nós temos a linguagem não verbal, que são as imagens. Um complementa o outro. Limpando aqui. Aqui eu coloquei aqui interessantíssimo o que é multimodalidade. Quando nós temos essas diferentes linguagens, gestos, o texto, a imagem, aí nós chamamos de multimodalidade. São essas combinações, são os combinados integrados em situações comunicativas. Quer dizer, eu uso várias linguagens para comunicar. Então, chama-se multimodalidade. Outro ponto, outra característica, outro elemento importante de um anúncio publicitário é o slogan. Todo mundo sabe o que é um slogan aí, não sabe? Você sabe o que é um slogan? É aquela, olha só, antes de ler isso aqui, o que é o slogan neste anúncio? Olha, um pouquinho do que você doa é tudo para quem precisa. Isto é um slogan. Outra coisa, que com esse anúncio, está querendo vender algo? Está querendo vender um produto, uma marca? Não. Está querendo o quê? É um comportamento. E quando você lê esse anúncio está destinado a quem? A mulher, não é isso? Então, é chegar na mulher, é fazer com que a mulher doe leite materno. Esta é a função deste anúncio publicitário, é fazer com que a mulher, é persuadi-la, é influenciá-la a doar leite materno. Então, esse slogan é aquela frase curta, é aquela frase fácil de memorizar, que você leu aquele slogan e você lembra daquela campanha. Quantos slogans tem, não é? Tem vários importantes que você deve estar pensando aí, muda-se a propaganda, mas o slogan continua o mesmo. Isto é um slogan importantíssimo numa campanha publicitária. Então, um slogan, ele deve ser conciso, ele ser significativo, ele tem que ter força expressiva, ser fácil de memorizar, porque todo momento que você leu aquele slogan, você vai lembrar daquela determinada campanha. Apresentar ritmo e sonoridade, né? Porque sonoridade, a hora que você vai ler, né? Ele tem ritmo e sonoridade. E fazer um jogo com as palavras, aumentando as possibilidades de sentido. Então, isto é um slogan, tá? Então, todos os anúncios publicitários possuem um slogan. E isso é importantíssimo para que o leitor memorize aquela campanha. Curiosidades e informações. Olha só, nós vamos relembrar vários pontos importantes de um texto. Quando eu falo que o objetivo do anúncio é persuadir, é influenciar, aí você pensa, qual é a função da linguagem que tem esse objetivo? E aí você lembra lá que é a função conativa ou apelativa. A função conativa ou apelativa é aquela que tem a função do convencimento.
Qual é o verbo usado? Ah, no modo imperativo. Eu vou voltar aqui para você ver, só um pouquinho. Cadê o verbo aqui? Olha aqui, o verbo doi. E quando coloca ali doi leite materno, está no imperativo. Imperativo é quando dá aquela coisa assim de mandar. Doi sangue, doi leite materno. Então, é usado no imperativos, que são usados para quê? Para chamar a atenção do leitor. E a tipologia, o tipo textual, que é importantíssimo também, é um injuntivo, que a finalidade dele é o quê? Influenciar o interlocutor. Viu só? Se o objetivo do anúncio é influenciar o interlocutor, então eu tenho uma função, que o objetivo da função, que o intuito da função é o convencimento. Eu tenho o modo verbal, o imperativo, que é aquele verbo, o modo verbal que chama a atenção do leitor. Fala, doi sangue, doi leite materno. E eu tenho a tipologia injuntivo. O que é tipologia injuntivo? É aquele texto que tem a finalidade de influenciar o leitor. Ele tem o quê? Normas, ele tem regras, ele influencia, ele quer dizer, ele não obriga, mas ele tem aquele toque de influenciar, de convencer o leitor a comprar aquela ideia, a fazer a determinada coisa, né? Então, vamos lá. Temos também, vou voltar aqui para mostrar para vocês, o anunciante. Quem será o anunciante aqui? Quem anuncia um determinado produto? Uma empresa, né? E quem aqui faz este anúncio publicitário? Olha aqui, é o governo federal. Então, sempre tem marcado pelo, embaixo aqui, pelo desenho. Isto chama-se o anunciante e o logotipo. É a marca do anunciante. Então, olha só, anunciante é a empresa, a instituição ou a pessoa que divulga um determinado produto, serviço ou ideia, comportamento por meio de peças publicitárias. Então, o que quer divulgar no doi leite materno? Tá um comportamento. A mulher doar leite materno. Aqui está um produto, serviço ou ideia? Não, um comportamento. E o logotipo é a imagem, são as letras desenhadas de modo especial e fixo que vem no finalzinho, geralmente no final do anúncio publicitário, né, das propagandas, tem um logotipo, é a marca daquela empresa. E para isso nós temos várias. Você observa, começa a observar nas propagandas agora quem é o anunciante, qual é o logotipo. Vamos dar um exemplo aqui. Sai uma propaganda do governo do estado de Minas falando sobre a vacina da Covid que está aí. Então, o que vai ter lá? Qual é o logotipo que vai ter nesta propaganda? Um logotipo do governo do estado de Minas Gerais. Ok? Então, aqui eu coloquei as referências bibliográficas, né? Espero que você tenha gostado da aula. Volte na aula. Leia com atenção as questões do PET, as atividades do PET. Eu tenho certeza que você, aluno, que assistiu aí esta aula até agora, não vai ter dificuldade para resolver as atividades. Resolva com atenção, resolva com... Se tiver dúvida, volte nos seus livros didáticos, vá na internet, né, no que você tiver aí nas suas mãos e retoma
as características, as estruturas, para que você faça um pet com muito capricho e tire total aí, tá bom? Acertar tudo, ok? Então, muito obrigada, um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.